close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Está começando mais um CDR Podcast. Eu sou Graziela Maria. E eu sou o Jonathan Brandt. Esse é o meu, O seu. o nosso CDR Podcast. Jogral? Jogral. Mas não tinha ensaiado essa parte. Não tinha ensaiado, né? Eu resolvi fazer junto hoje, fazer um jogralzinho. E hoje nós estamos aqui com um casal que já virou nossa par da família, né? Parça. Conheceu eles há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo. Mas, né, a gente sempre fala aqui, como a gente vem falando nos podcasts, né, Jonathan? Conforme o nosso propósito vai mudando, algumas pessoas vão se passando e vai chegando gente nova para reforçar o nosso propósito. E quem acompanha a gente aqui desde o começo, né, do CDR Podcast, esse tipo de conversa que a gente vai ter hoje, né, a gente nunca pensou em ter, né? Nunca pensamos em ter, mas ela foi surgindo. Ela foi surgindo. Quem acompanhou os primeiros episódios viu que a gente trouxe um casal, falou uma coisinha, outro falou outra. Até que, né? Até que Senhor, excelentíssimo Deus, nosso Jesus Cristo, vai lá e toca no coração. E hoje a gente vai falar, então, sobre espiritualidade com um casal que, gente, quando vocês ouvirem, vocês vão ver Deus através da vida deles. É através da música, da voz, é através da palavra. Eles são abençoados. Vamos apresentar que o pessoal deve estar curioso, né, Jonathan? É que não vai ter o nome deles aqui. Não vai ter um nome, né? Hoje estamos com o casal Thiago Bortolotto e Viviane Benetti Bortolotto. Eu amei o sobrenome B, já combina com a gente, né? Ela que é licenciada em Química e Matemática, mestranda em Química com ênfase em Fisioquímica. Se eu estiver errado, você me corrige, Vivi. E ele que é bacharel em Direito e graduando em Teologia. O nosso queridíssimo evangelista da Igreja Presbiteriana, nossos amigos. Sejam bem-vindos, casal. Bem-vindos. Que honra tê-los aqui no nosso podcast. Já estava fazendo aniversário. Já estava fazendo aniversário esse convite, né? Finalmente, né? É verdade, nós que agradecemos o convite e temos o prazer, né? Nós de que estarmos aqui hoje. Nós com somos vocês. honrados aí de estar aí presente, poder contribuir de alguma forma, né? Com a nossa vida. Então vamos começar com aquela pergunta típica, aquela pergunta tradicional do nosso podcast. Quando vem casal, o que a gente pergunta? Como é que foi a história, né? A gente quer saber como é que Deus uniu esse casal. É bem claro que Deus que uniu, né? Porque a gente era de cidades diferentes, quase improvável da gente se conhecer se não fosse pela igreja mesmo. Pela igreja. Né? Eu sou de Medianeira, né? Natural de Medianeira, Thiago de Coronel Vivida. Nós dois presbiterianos, só que de presbitérios diferentes, né? Localidades diferentes. Em 2018, o presbitério que o Thiago participa, que hoje então eu faço parte também, né? Nos fez o convite para que nós participássemos de um acampamento de carnaval. Que nós temos o costume de todo feriado ali de carnaval fazer um acampamento, reúne todas as igrejas pra gente ter esse momento ali com Deus e em comunhão com os irmãos, né? E eles fizeram o convite para que o nosso presbitério viesse participar. E a gente veio, e um amigo que eu fiz nesse ano, em 2018, chegou na brincadeira e nos apresentou, né? Ó, essa aqui é a minha amiga Viviane, né? Está solteira, não sei o quê. Isso aí, Daniel. Isso aí, Daniel. Se tu estiver assistindo hoje, valeu. Agradecer o patrocinador desse encontro, né? É o jeitão dele, assim, de sair se bobeando desse jeito, né? Só que, beleza, se cumprimentamos e acabou. E morreu ali. Morreu. Nunca mais. Passou Nunca 2 mais, anos. não, né? Em 2020, nós Passou voltamos. 2 anos. Gente, Sim. passou 2 anos Passou do primeiro 2 anos. encontro. Frisa isso daí. Só o cumprimento, né? Daí, Justamente. em 2020, nós fomos convidados para participar novamente, onde o meu pastor ele ia levar uma mensagem ali em um dos dias nesse retiro, né? E daí, em 2020, no último dia, como o meu pastor ia falar, ele chamou o grupo da Igreja de Medianeira para cantar, como o louvor ali do último dia do retiro, né? E daí o Thiago olhou, né?
E você é do louvor, né? Só pra Sim. explicar pra quem viu aqui a apresentação de quem que é a voz divina, tá? Ó. Não é a minha, gente, não é a minha. E daí ele brilhou os olhos, né? E ficou naquilo, mas nada, né? Eu voltei pra Medianeira. Nem um oi? Não, nada. Não, ali não teve, na verdade não Ali teve só- contato. Só ele olhou. Opa, Até né? porque, Deu ó, aquele- até porque um detalhe, no retiro tem muita gente. Tem muita gente, a igreja praticamente inteira vai junto. E assim, por mais que a ideia do retiro às vezes seja você conversar com pessoas de fora, qual que é o normal que acontece? As panelinhas, né? Se tu vai com a tua panelinha, tu não desfaz ela, né? Exatamente. Então, assim, o Daniel, que é o, vamos dizer assim, o cupido, né? É o cara que fez ali o meio de campo, ele é muito sociável. Então, ele, assim, tem uma facilidade imensa de fazer amizade, de chegar naquela pessoa que ele não conhece e fazer amizade com ela e levar ela pra gente. Ele tem muito essa facilidade. Só que o retiro tem muita gente. Daí, às vezes, Um dia dá nem tem... 400 pessoas. Exato, né? tem dias que dá 400 pessoas. Então não tem assim como... E às vezes, até por causa da minha posição, como eu ainda não era evangelista, mas a igreja e os pastores já estavam visualizando isso, acabava que eu tinha bastante responsabilidades dentro do retiro. E daí tinha momentos que assim, a gente não tinha como fazer amizades novas, nem nada, porque a gente ficava na correria. Mas quando eu vi aquela morena dos cabelos curtos na época, né? Cantando lá em cima, a cena dela cantando ficou assim no meu coração. Mexeu alguma coisa. Mexeu né? comigo. E às vezes ela não acredita, mas eu falei assim, pra mim mesmo, sabe? Eu vou casar com essa menina. Nossa, ó, gente, poder da palavra Falei. aqui, ó. Falei pra mim mesmo, assim, tipo, só pensei, sabe? Eu vou casar com essa menina, ela só não sabe ainda. Eu não sei o nome dela, eu não sei de onde que ela é, porque eu nem tinha percebido, nem lembrava que era de Medianeira, porque não sei se foi essa época que teve, veio 2018, Cascavel, 2018 eles foram juntos. e veio Cascavel 2020 só junto. foi a gente. Daí eu não sabia se era de Cascavel, se era de Medianeira, eu não sabia. Mas daí, assim, também, naquele tempo, morreu ali. Né? Agora, por favor, continue a história. Ela sabe contar melhor do que eu. Daí voltamos, né? 2020, cada um para sua vida. Eu tive um relacionamento em 2020. Ano passado, em março, ele me achou no Instagram. E foi literalmente um achado. Bendito Instagram. Bendito Instagram. Me achou. Ele Bendito rolando, algoritmo, né? né? Mas bendito algoritmo. Eu tava descendo assim, sabe? De repente aparece no lado sugeridos. E daí eu só vi uma foto assim, e você também tava com o cabelo curto, né? Ela já não estava mais com o cabelo curto, né? Mas na foto tava com o cabelo curto. E eu bati o olho e falei, eu conheço essa garota. Já vi. Tava Né? aqui, ó. Já Olha vi. na cabeça. Presbiteriana. Rio de Janeiro. E nessa ali eu comecei a seguir ela, né? Daí ele começou a me seguir e naquela semana ele postou algo sobre oração. Uhum. E foi algo bem impactante, assim, né? E eu comentei sobre aquilo. E daí a gente começou a conversar. Foi no dia 21 de março, eu lembro. Ela lembra até do dia. Nossa. Aí a gente começou a conversar. As primeiras semanas ali, aquela conversa, um responde um dia, 2 dias depois o outro responde, não é? Bem assim, só pra amizade. Tava contando né? as horas assim, Sem deu 2 compromisso. dias, já posso responder. Isso, né? Mas depois, do nada, assim, pela graça de Deus mesmo, foi fluindo. Daí, Sim. em maio, eu fui no congresso que teve lá em São Paulo. Daí, ele me pediu em namoro. Em agosto, ele me pediu em casamento. Ah, peraí. Vocês ficaram todo esse tempo conversando pelas redes sociais. Uhum. Em maio, a gente se viu. E Daí no já- congresso, primeira vez que vocês se veem. Ela nem ia no congresso, na verdade. Ela nem ia porque, na verdade, quem ia apenas era o Rogério, pastor de Medianeira, né? E daí, quando eu entrei no grupo, eu faço parte do grupo que vai para Pinheiros, para a igreja de Pinheiros, porque nós recebemos auxílio dessa igreja. Então eu ia de qualquer forma por causa do congresso, era importante por causa do meu ministério. E daí eu entrei no grupo e eu vi lá que o pastor Rogério estava no grupo. Então o pastor Rogério ia. Eu perguntei pra ela se por acaso ia mais alguém e tal, né? E nessa eu falei assim, por que você não veio? Né? E ela, não sei e tal, vamos ver. Não, tenta fazer uma forcinha aí, vem. E ela conseguiu, foi realmente coisa de Deus, né? Então, era difícil conseguir folga. Exato, assim. ela conseguiu uma folga e foi. E daí foi lá que
eu pedi ela em namoro. Que nem a gente se viu mesmo, né? Aquela coisa de... Primeira vez que a gente... olhou de verdade. Não, é isso que eu fiquei assim, falei, nossa, daí viu a primeira vez eu conversando aqui, daí namoro. Exatamente. Foi Ele bem me assim. pediu, em maio. Primeira vez que a gente se viu com o intuito, né? Já com o intuito de conversar junto, só que a gente já tava conversando, a gente se via por vídeo, né? Tinha tudo isso também. Antes de eu pedir ela em namoro. A gente fazia chamadas de vídeo, né? Então já se conhecia nesse ponto. Imagina, se o primeiro dia que ele te viu, ele já tava falando que ia casar com Não, você, então. né? Imagina no Demorou vídeo, né? 4 anos pra começar, daí também foi... A Exatamente. gente fala assim, pouco tempo pra você que não foi, que tava esperando lá 4 anos, né, Exatamente, exatamente. Thiago? Tava esperando há muito tempo, né? Já tava esperando um bom tempo e daí ali fluiu. Daí o namoro não durou muito tempo também. Foi um namoro rápido. Totalizamos quantos meses? 8 meses. 8, de namoro, né? Namoro e noivado, 8 meses. 8 Aí a meses. gente começou a namorar, em agosto ele me pediu em casamento e daí em janeiro desse ano a gente casou. Janeiro. 8 meses de namoro Janeiro. e 9 meses juntos aí, né? exatamente. Casados. Que benção. História abençoada, né? Desse relacionamento. Agora, a minha pergunta para ambos, inclusive, né? Da Vivi já me falou, mas e o relacionamento com Deus? Quando que começou na vida de vocês aí? Eu sei que tem as datas são diferentes para ambos, né? Quer falar você primeiro, Vivi? Eu acho que é melhor ela falar primeiro. Curto, né? Meu pai, ele já era de berço presbiteriano, né? Então, ele já cresceu, meu nono, enfim, já tinha esse relacionamento com Deus, né? Essa vida íntima com o Senhor. E minha mãe, desde a adolescência dela, ela sempre sentia aquele vazio dentro dela e ela preenchia isso sempre comprando roupa. Ela falava, eu trabalhava pra juntar aquele dinheirinho assim suado e lá comprar uma roupa. Quando saí da loja eu me sentia tão bem. E era que daí ela começou a ver que aquilo não era o suficiente pra ela. E daí amigos que Deus colocou na vida dela foram apresentando a igreja, foram apresentando a palavra e ela viu que ela precisava disso, né? Então com 25 anos ela foi então tocada por Jesus, né? Teve essa conversão. E aí ela conheceu o meu pai. E eles começaram a namorar, casaram e continuaram ali no berço presbiteriano. E daí eu nasci e cresci no berço presbiteriano e dali nunca me saí, né? Nunca me distanciei. Ela é sagrada. Que legal. Exatamente. Presbiteriana. É Da raiz, né? Eu costumo dizer que existem 2 tipos de conversão. Não existe, vamos pensar assim, na teoria não existe, né? Mas eu penso que quem nasceu no lar cristão, ela vai se amoldando aquilo lá. E ela vai se tornando um cristão, né? Porque ela já nasceu no lar assim. Agora, existem as pessoas que vieram de fora e tiveram aquele impacto. Por isso que é muito comum você ver assim, a pessoa que era cristã, daí ela continua na igreja e ela mesma fala, eu não sei quando é que eu me converti. Muitas pessoas que nasceram num berço cristão falam isso. Não sei quando é que eu me converti, porque eu cresci aqui, eu sempre adorei a Deus, talvez ali na minha adolescência que eu comecei a entender, mas eu não sei dizer uma data específica. Já a pessoa que não nasceu na igreja, não cresceu na igreja, não tinha uma vida assim com Deus, que foi no meu caso, por exemplo, normalmente sabe exatamente a data. Que dá aquela virada de chave, Vira né? chave. Um dia eu penso assim, no outro dia, opa, Jesus, 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 né? Então você Tocou de vê, verdade ali, né? Exatamente. Você vê que há aquela mudança quando você não cresce, né? Nesse ambiente, né? Exatamente. O teu foi? Tá certo. Vocês querem a versão estendida? A versão com detalhes. Com detalhes. Aquela versão que não é episódio, é temporada. É, mais ou menos isso. Porque, pra quem não sabe, eu falo bastante. Falo bastante. Mas vou tentar trazer detalhes, mas ao mesmo tempo não tantos, porque senão aqui a gente vai longe. Vai longe. Tem uma viagem que um rapaz um dia ele me pediu pra eu falar o meu testemunho pra ele. A gente tava viajando lá pra Lapa. E assim, metade do caminho foi só eu falando, né? Então... O motorista não deve isso, não é? Exatamente. Mas vamos lá. Eu não nasci num lar cristão, não nasci num lar... Bom, vamos dizer assim, eu nasci no lar católico, mas não no lar praticante. Meus pais iam na igreja, assim, às vezes no domingo, né? Só que era sempre aquela coisa, assim, sem muito propósito. A gente ia pra igreja, quando voltava... fazia coisas que não tinha nada a ver com o que a gente tinha acabado de ouvir. Tinha tudo isso,
né, que envolver. É o católico raiz, né? É o católico raiz. É aquele né? que não pratica. O raiz não pratica. O católico raiz não pratica. A exceção é aqueles que praticam e que conhecem os dogmas, né, que vivem isso. Mas como um católico normal da época, né, a gente não praticava isso. E daí eu comecei a perder, para mim começou a perder o sentido de viver uma vida assim, de ir para a igreja. Então eu ia para a igreja, mas não voltava abastecido, não fazia sentido para mim. E meu pai, ele tratava muito mal a mim. Meu pai era, até falando assim sobre o meu testemunho mesmo, e talvez sirva de para alguém que tá assistindo. Meu pai me tratava muito mal. Meu pai, ele já falou para mim que ele desejava que eu não tivesse nascido, né? Ele falou isso para mim, diretamente para mim. E isso foi assim fazendo muito mal pro meu coração, porque eu queria a atenção do meu pai e ao mesmo tempo eu não tinha a atenção do meu pai e o carinho do meu pai, né? Por mais que eu quisesse. E ele também, além disso, ele era muito adúltero. Meu pai, ele traía muito a minha mãe com várias mulheres. Então, assim, até mesmo com prostitutas. Meu pai era bem devasso nesse sentido. E daí eu orava a Deus pedindo que meu pai mudasse. Só que meu pai não mudava. E eu, na minha falta de entendimento até mesmo bíblico, porque eu não lia a Bíblia, eu achava que aquilo acabava sendo culpa de Deus. Porque Deus deixou meu pai ser assim, porque Deus não mudou meu pai, porque Deus não fez isso. Então, se Deus existe, Deus não se importa comigo e Deus não me ama. Ou Deus não existe. Eu preferi optar pela ideia de que Deus não existe. Então, eu me tornei ateu. Na adolescência. Mas eu não me tornei ateu, que existe o ateu filosófico, né? Que é pelo excesso de filosofia, o cara para de acreditar em Deus. E existe o birrento, né? O ateu birrento. Deus não me deu o que eu queria. Recebeu o milagre que ele queria. Exatamente. Deus não me deu o que eu queria, então eu não vou mais acreditar nele. Então eu era esse ateu birrento. E tem muito ateu birrento por aí. Tem muito ateu que é ateu só porque Deus não deu aquilo que ele queria. Então eu era esse ateu birrento e eu vivi muitos anos como ateu, porque assim foi no início da minha adolescência que eu me tornei ateu, e eu fui deixar de ser ateu ali pelos meus 19 anos, mas eu já vou explicar como que eu fui deixar de ser ateu. E eu cresci num lar assim, um lar complicado, pai que traía, tudo mais, até que meu pai e minha mãe resolveram se divorciar, minha mãe resolveu terminar com meu pai, eu apoiei a minha mãe nesse sentido, e nesse meio tempo minha mãe ela começou a se relacionar com uma pessoa. 2 anos depois que eles já tinham se divorciado, meu pai começou a se relacionar com uma pessoa. Minha mãe começou a se relacionar com uma pessoa. E meu pai já tinha assumido um relacionamento com uma menina que ele já estava antes de ter terminado com a minha mãe. Então ele já tinha uma amante, há mais ou menos uns 3 anos antes de terminar com a minha mãe. E ele só assumiu como a sua namorada, né? E daí, 2 anos depois, minha mãe começou a se relacionar e meu pai descobriu. Nisso que meu pai descobriu, eu estava na faculdade e ele chegou na minha casa. Minha mãe ela tinha voltado de um evento do trabalho dela, que era um evento só de mulheres, promovido só por mulheres e tudo mais. Ela tinha voltado, e nisso que ela tinha voltado, meu pai aproveitou que eu não estava em casa também. Ele arrombou a porta da nossa casa, da nossa antiga casa, e ele espancou minha mãe. Ele bateu na minha mãe, ele rasgou toda a roupa da minha mãe. Minha mãe, quando eu cheguei do ônibus, né? A cena que eu encontrei foi uma porta arrombada. Primeira coisa que eu pensei, um bandido entrou na minha casa e eu só ouvia choro. E um choro assim desesperador. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Minha mãe, ela deve ter sido estuprada? Alguma coisa assim, não sei se eu posso falar isso, né? Mas o meu medo foi isso naquele momento, né? Eu entrei, quando eu entrei, eu vi a minha mãe daquele estado, eu pensei, quem que estava aqui? Eu pedi para ela, o que aconteceu? E ela era o teu pai. Teu pai fez isso comigo. E naquele mesmo instante eu entrei em contato com os meus tios que moravam em Curitiba, chamei eles para buscarem a minha mãe, porque eu sabia que meu pai andava armado também. Eu pensei, se meu pai ele bateu nela, ele é muito bem capaz de fazer outra coisa. Meu pai nunca tinha batido na minha mãe, até então. Mas ele bateu nela naquele momento. E aquilo lá acabou com a confiança. Então, mandei minha mãe lá para Curitiba. E daí, nesse tempo, eu falei para minha mãe, ó, eu vou terminar esse ano, o próximo ano, vou fazer mais um ano de faculdade. Terminando esse 1 ano de faculdade, eu vou ver de pegar uma transferência e tal, vou aí morar com você em Curitiba. Nesse meio tempo de 1 ano, meu pai tentou reconquistar minha confiança, mas não conseguiu.
Ele não conseguiu, ele fez algumas coisas ali, tentou me comprar, me dava presentes, tentava me levar para sair, mas nada daquilo reconquistou. E daí, cerca de um ano depois também, ali no finalzinho do ano, ali por novembro, finalzinho de novembro, eu lembro que eu estava fazendo a minha última prova da faculdade, literalmente era o último dia de faculdade, numa sexta-feira, e eu recebi uma mensagem no meu celular. E quem for mais velho vai entender isso, que no meu celular, ele não recebia, na época não existia o WhatsApp, ele não recebia MMS. Lembra que existia o SMS e o MMS. MMS é quando você passava o número de caracteres, virava MMS, enfim, né? E daí eu recebi um MMS, meu celular era tão ruim que não abria, né? Não abria aquilo lá. E, gente, eu fiz de tudo para tentar abrir. Não sei por que aquilo assim me intrigou. Eu cheguei em casa, abri na época ali da operadora que eu tinha, abri pelo site, tentei ler pelo site e não abria. E eu pensei, era uma mensagem do meu pai. E naquele momento eu pensei, meu pai ele vive mandando mensagem, provavelmente ele está querendo almoçar comigo no sábado. Porque ele fazia isso sempre. Ele mandava mensagem para mim na sexta, amanhã eu passo aí para te buscar pra gente almoçar junto. Sempre era assim. Daí eu esqueci. Isso daí, esqueci. Fui dormir, tranquilo. No dia seguinte, eu acordei com uma sensação ruim. E daí, de repente, eu recebo uma ligação de um ex-sócio do meu pai que estava morando em Campo Largo. Pra você ter uma noção. E ele me ligou e disse assim, Thiago, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem. Teu pai tá com você? Eu falei, não. Meu pai não tá comigo, não. Então, beleza. Por que eu não tô conseguindo entrar em contato com ele? Eu queria saber se ele tava com você. Até aí, tranquilo. Só que daí eu já recebo uma segunda ligação da minha mãe. E minha mãe, Thiago, você tá com teu pai? E naquele momento eu já percebi. Falei, tá, alguma coisa. Segunda pessoa que liga pra mim pedindo meu pai. Falei, não, mãe, o que aconteceu? Ela falou assim, eu acho que ele fez algo muito errado. Mas eu não posso te dar certeza de nada. Então, mas fique atento se ele aparecer aí e tal. Fique esperto. Falei, tá bem, né? Ela não quis meio que me falar exatamente o que estava acontecendo. Daí ali outros tios me ligaram, pessoas me ligaram, mas ninguém tinha coragem de me falar o que aconteceu. Literalmente ninguém. Até que um amigo meu me ligou. Ele falou, e aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem. Vamos pra festa hoje à noite? Porque tinha uma festa marcada para ir à noite. E eu tinha confirmado a minha presença. Falei, vamos. Eu acho que ali ele pescou que eu não sabia de nada. Ele pegou, ele falou, não, se ele falou que ele vai numa festa é porque ele não sabe, né? E daí ele e o pai dele foram até na minha casa, o pai dele na época também é evangelista, e o pai dele me falou de Jesus. Só que sendo bem sincero, eu não dei bola pra nada, porque a minha cabeça tava assim, o que aconteceu com meu pai? O que aconteceu com meu pai? Né? Até que no final, depois que ele me evangelizou, eu falei, tá, e aí? O que meu pai fez? Ele, teu pai, teu pai, ele matou a namorada dele. A namorada do meu pai tinha terminado a relação com ele na sexta-feira por mensagem. E daí meu pai, ele escreveu uma mensagem pra mim, que ficou muito longa, que era uma mensagem de despedida. E eu não recebi essa mensagem, porque se eu tivesse, e às vezes, e isso que eu digo assim, às vezes era pra acontecer, porque se eu tivesse recebido uma mensagem de despedida do meu pai, o que eu teria feito? Eu teria ido corrido na casa dele pra ver, pra falar com ele, mesmo que ele estava embriagado, claro. Mas mesmo embriagado eu ia lá, porque não? Isso é uma mensagem de despedida. Conseguiu acessar essa mensagem depois ou não? Nunca conseguiu? Consegui acessar porque eu peguei o celular dele. Né? Quando indo para o que aconteceu também, né? A gente não chegou a falar sobre isso. E daí, no caminho, ele falou assim, encontraram o carro do teu pai na empresa. Ele tinha matado ela na casa, na antiga casa dele. E daí, encontraram o carro dele na empresa. Quer ir lá? Mas isso aí foi o intervalo do quê? Foi uma tarde? Foi de manhã. Ele matou ela de manhã. Não, que o pessoal começou a te ligar e daí foram na tua casa. De manhã. De manhã? Tudo de manhã. Foi tudo rapidinho, então. Foi, exatamente. Eu achei que Quando tinha a notícia passado se espalhou, dias, né? assim. Não. E daí, nisso, eu peguei e falei, não, quero ir. Ele me colocou no carro dele, me levou, a gente tava chegando perto da empresa, ele falou, viu, eu tenho que te falar um negócio, Thiago. Teu pai tentou se matar. Você ainda quer ir lá? Você ainda tem certeza que quer ir lá ou não quer? Falei, eu quero. Vamos lá.
E literalmente, eu vou falar, foi uma cena de filme o que aconteceu, porque tá tão gravado na minha mente. Eu não sei se vocês conhecem a música Starway to Heaven, do Led Zeppelin, mas estava tocando literalmente o refrão da música. E quando eu estava tocando o refrão dessa música, abriu, para a minha visão, abriu uma cena assim que era uma multidão. Várias pessoas, carro da polícia, carro dos bombeiros, carro do SAMU, muitos carros assim em volta, aquela faixa dos policiais em volta também, né? Para não deixar que a pessoa passasse. Quando eu cheguei lá, eu ultrapassei, o policial tentou me impedir, eu falei que eu era filho, ele deixou eu chegar. E quando eu tava chegando perto da gráfica, eles estavam saindo da gráfica com uma maca, com um pano branco em cima, e colocando o corpo do meu pai dentro da ambulância, né? E nesse, o policial me falou, ó, teu pai ele vai ser enviado para CTI agora, porque ele ainda tá vivo, né? Ele tá em coma, mas ele está vivo. A bala ela não pegou no centro do cérebro dele, então não matou ele. Então teu pai estava agonizando e a gente vai enviar ele agora para a CTI de Pato Branco. Nisso que ele foi para a CTI, eu fui lá, tive um encontro com ele em coma, claro, né? Ele não se mexia nem nada. Vi ele da forma como ele estava. E aquilo para mim já foi uma despedida, porque eu sabia que ele ia morrer. E 2 dias depois, 2, 3 dias depois, porque ele ficou 6 dias... Ficou 6 dias vivo ainda na CTI. Me ligaram, falaram, ó, teu pai não resistiu, teu pai faleceu. E daí ali a minha vida ela começou vamos pensar assim, a desabar, a desandar. Porque daí, de certa forma, vamos pensar assim, Deus ele começou a se fazer presente na minha vida ali daí. Porque eu ainda era ateu. Lembrando, né? Eu ainda era ateu. Então ali meu pai tinha uma empresa, eu assumi a empresa, né? E nesse tempo eu comecei um relacionamento também, e é importante falar isso também, já vai fazer sentido mais pra frente. Eu iniciei um relacionamento também, e daí passou-se o tempo, eu não soube administrar a empresa, porque eu era simplesmente um empregado do meu pai, né? Não administrei a empresa direito, a empresa faliu em 1 ano. O meu dinheiro acabou. Quando o meu dinheiro acabou, o amor que a menina tinha por mim também acabou. Então o amor que ela tinha por mim era só baseado naquilo que eu podia proporcionar para ela, né? Foi um relacionamento que começou logo depois que meu pai morreu, né? Então assim, era nítido que daí quando meu pai morreu, meu pai deixou carro, deixou uma empresa, tinha dinheiro no banco e tudo mais, eu só não soube administrar, eu era moleque e sempre fui empregado, de repente caiu um monte de coisa nas minhas mãos, eu não soube administrar. E reconheço isso, né? Fora a questão de você ter que lidar com o luto, né? Exatamente. E daí entra tudo isso, porque daí eu perdi todo o meu dinheiro, eu perdi um relacionamento, eu tinha terminado, o meu pai tinha se matado e matado uma pessoa, então não é simplesmente uma morte como a gente está acostumado, né? Ele foi uma morte trágica e que repercutiu literalmente no Brasil inteiro. Então, assim, eu não sei exatamente o nome dos programas que tem hoje em dia sobre, acho que é Cidade Alerta, coisas assim. Então, o meu pai foi parar nesses programas, assim, a foto dessa menina também foi parar nesses programas. E daí, nisso, a minha mãe também tinha se casado novamente, já tinha passado um tempo, ela estava morando em outra cidade. Então, eu estava literalmente sem dinheiro, sem emprego, devendo, sem a namorada, sem o pai, sem a mãe, e esse namoro que eu tive me afastou dos meus amigos. Então eu tava sem amigos, eu tava sem ninguém. Na minha cabeça eu só pensava em tirar a própria vida. Eu só queria me matar. Nesse meio tempo, o pai dessa menina, que era o evangelista que foi falar comigo, ele me evangelizou. E ali eu voltei a crer em Deus. Como existe Deus. Ali eu comecei a voltar a acreditar em Deus. E eu só queria, na verdade, acabar com a minha própria vida. Até que chegou o período de carnaval. No período de carnaval eu tava já pensando assim, não, eu vou tirar uns dias aí, esses dias pra fazer festa, pra encher a cara, porque eu não tinha temor a Deus mesmo, então vou tentar preencher, vazio, né? vou tentar preencher esse vazio, porque... Lembrando que o carnaval é um período bem importante na vida dele, né? Exato.
As coisas acontecem no carnaval, né? Exatamente. E foi num carnaval também que aconteceu isso, né? No período de carnaval, não no carnaval, né, gente? No carnaval é a festa da carne, então tem nada a ver com Deus, o carnaval. Mas no período de carnaval, a gente faz o nosso retiro, como a Vivi falou. E lá no retiro de 2017, foi lá em Chupinzinho, no retiro de Chupinzinho, num colégio afastado que tem lá em Chupinzinho, eu tive contato com a palavra de Deus. Mas eu fui sem intuito nenhum de adorar a Deus. Eu fui pro retiro pensando assim, eu vou ver umas meninas diferentes lá. Na minha cabeça de moleque, era isso. Eu vou ver umas meninas lá, eu vou dar uma risada com os meninos lá, e se não tiver legal, eu vou embora e volto pra festa. Era essa minha cabeça, quando eu cheguei no retiro. Só que daí, de noite, já começou a palavra de Deus vindo de encontro ao meu coração. E assim, eu ficava me segurando na cadeira do tipo assim, eu vou lá pra frente entregar minha vida pra Jesus ou não? Vou lá ou não? Vou lá ou não? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Daí passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Chegou no 4º dia. O pastor Maurício, ele é pastor de Pato Branco hoje. Meu ex-pastor. Ele fazia o culto evangelístico de terça. E ali ele fazia um apelo. Ele chamava pra frente. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Vem até aqui na frente. Não se envergonhe. Ele não se envergonhou de você quando ele foi para aquela cruz. Vem até aqui na frente. Eu sei que você tá aí se segurando. Eu tava. Até que eu falei, eu vou. E quando eu menos percebi, eu tava ajoelhado lá na frente, entregando a minha vida para Jesus. E aquilo transformou a minha vida. Eu voltei para casa e parecia que assim, eu tinha acabado de nascer. Eu era outra pessoa. E não tem como explicar a conversão, gente, porque é inexplicável. É inexplicável, porque é uma sensação de que você acabou de nascer. E não é à toa que Jesus ele falou para Nicodemos, por exemplo, que ele deveria nascer de novo. Ele diz assim, você deve nascer de novo, você já nasceu da carne, agora você precisa nascer no espírito. Quando você nasce de novo, você acaba de se tornando um bebê na fé. E para mim aquilo era uma vida nova. Tanto que eu olhava para minha vida antiga, e gente, isso é... Em um dia, eu olhava para minha vida anterior e eu pensava assim, parece que foi um filme que se passou e que eu tenho a recordação dele, mas que não faz mais parte de mim. O velho Tiago morreu. Agora é o novo Tiago, o Tiago em Cristo Jesus. E é ali que se deu a minha conversão. E depois, o crescimento espiritual, né? Santificação, encontrei um chamado, um ministério que me trouxe até aqui, né? E eu tô aqui por causa desse chamado, desse ministério. Então já vamos emendar essa história emocionante aí. Eu queria que você explicasse o que fez o Tiago que faliu a empresa. Eu acredito que depois que aconteceu isso, tu foi trabalhar com alguma outra coisa, foi fazer alguma outra coisa. O que fez o Tiago parar de trabalhar e falar, não, a minha missão é evangelizar, eu quero ser evangelista. O porquê, né? Por quê? Qual é o porquê? Certo. Eu fui fazer outras coisas, como a gente falou, inclusive eu sou formado em Direito, eu trabalhei numa época como advogado, trabalhei numa época como advogado da Caixa Econômica Federal, então assim, eu tava em ascensão no meu trabalho. Então eu tinha, vamos pensar assim, tinha tudo para dar certo na área. Só que algo falava assim, isso não é para você. Isso não é para você. Até que um dia eu saí do meu trabalho, e nisso que eu saí do meu trabalho como advogado, o pastor chegou para mim e falou assim, Tiago, vamos fazer teologia? Você é um cara que todo mundo vê que tem potencial para se tornar um pastor, para se tornar um evangelista. O que você acha sobre isso? E realmente várias pessoas vinham para mim e falavam, você já pensou em ser pastor? Você já pensou em ser evangelista? Já pensou em trabalhar para Deus? Porque você parece que leva jeito. E o ministério, normalmente, não é só eu que vejo, as pessoas veem. As pessoas percebem que você tem ministério. Até que, um belo dia, a gente foi isso eu preciso falar também, numa espécie de um retiro também, que é no acampamento Palavra da Vida, que a gente chama de PV, lá na Lapa. E lá, eu ainda não era equipante, eu era só acampante, ou seja, eu só participava daquele retiro, não fazia parte da organização. Hoje eu faço parte da organização daquele retiro, mas na época eu era só alguém que estava indo lá para aproveitar, não para trabalhar. E numa mensagem do Elder Cardim, reitor também
da Universidade do Palavra da Vida, também faz parte ali da organização do acampamento. Ele estava pregando sobre ministério. O que é o ministério? O ministério é o trabalho do obreiro, né? A gente chama de ministério. E aquilo veio de encontro ao meu coração e eu falei assim, eu entendi que eu deveria ser pastor. Porque ele falou assim, muitas vezes você vai ver que o teu ministério é baseado na ausência de pessoas que não estão fazendo o trabalho que deveriam fazer. Ou seja, eu olhava para um campo onde estava faltando pastores e eu via meus pastores reclamando que faltava pastores, faltava gente. E é um problema que a gente encara até hoje. Tem falta de obreiro no campo. E daí aquilo assim veio comigo, assim, falou, é com você. Eu quero usar você. Veio no coração, gente. Eu não ouvi uma voz audível. Eu não ouvi Deus falando assim, eu quero que você seja pastor. Mas aquilo assim tremeu dentro do meu coração, se confirmou em mim e se confirmou para as outras pessoas. As outras pessoas, eu acho que você tem que ser pastor. Eu acho que você tem que ser pastor. E Deus usa outras pessoas para trazer isso para a gente também, né? Às vezes a gente não acha, mas Deus ele usa pessoas para... Quando, por exemplo, a pessoa fala, eu quero que você seja pastor. Vocês acham que... Vamos pensar assim, vocês acham que o inimigo, né, o diabo, ele quer que uma pessoa se torne pastor? Não quer. Porque é um obreiro no trabalho, né? Quem quer que você seja? É Deus, né? Por mais que o diabo ele possa usar maus obreiros para fazer um desserviço para o reino, quem quer fazer o serviço verdadeiramente para Deus, é Deus que chama. E Ele coloca isso no nosso coração. Então esse desejo veio para mim. Eu nunca me imaginei saindo de ateu para evangelista. Eu era ateu, não queria saber de Deus. E de repente Deus falou assim, você é meu. Você é meu. Você vai sair daqui, você vai vir para cá. Você vai se tornar um evangelista. Eu vou usar você no meu reino. Você vai ser instrumento nas minhas mãos. Foi assim. O processo que eu comecei a ser evangelista. Que legal. Né? E o evangelista ele é um estágio para se tornar pastor, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Se a gente for entrar em termos mais teológicos, existe uma divisão entre evangelista, pastor e outras pessoas também que exercem seus trabalhos dentro do reino, né? Mas o nosso presbitério, nós temos desenvolvemos esse costume de primeiramente transformar alguém em evangelista, onde ele vai para o campo, ele evangeliza pessoas e tudo mais, para depois esse evangelista ser ordenado pastor. Mas isso não é uma questão bíblica, isso é uma questão eclesiástica, ou seja, é um costume da nossa igreja. Não é antibíblico, quero deixar claro, não é antibíblico, mas é um costume nosso. Antes de fazer com que uma pessoa seja pastor, porque vamos pensar assim, já teve muito presbitério, inclusive o nosso, que sofreu nas mãos de maus pastores. Pessoas que se formavam em teologia e eles imediatamente ordenavam como pastor. Qual que é o problema da pessoa que acaba de se formar em teologia? Não passou pelo campo, né? Não teve experiência. Uhum. Não teve experiência disso que a gente está tendo agora, dos estudos que a gente faz na quarta-feira, na terça-feira. Ele não teve essa experiência de bater de porta em porta e evangelizar uma pessoa. Ele não tem experiência de quando uma pessoa está passando por um aflito, ir lá visitar e fazer tudo isso. A pessoa que acabou de sair da teologia, da faculdade, não tem essa experiência. Sim. Né? E daí, transformar a pessoa em pastor já de imediato é uma responsabilidade muito grande que é colocada nas costas de alguém que não tem essa experiência. Se você for olhar bem, não é um castigo e não é um pré-requisito necessariamente falando, mas é uma proteção contra o obreiro. Ele está privando, ou melhor, vamos pensar assim, ele está... me fugiu as palavras agora. Eu tenho tanta palavra que me fugiu as palavras agora. Mas é a ideia assim de estar preservando. Está preservando o obreiro de más experiências, de coisas difíceis. Porque eu imagino, se eu tivesse sido ordenado pastor da igreja de Quedas do Iguaçu, quando eu fui mandado para cá, eu ia ter muito perrengue. Eu ia ter muita luta. Então, foi algo que os meus pastores me preservam até hoje, para daí lá na frente, quando eu for formado, porque até a gente também precisa de formação, necessariamente formação teológica para sermos ordenados pastores, né? Porque tem outras pessoas também na mesma condição que eu, em outros campos, Pato Branco, principalmente Pato Branco, na verdade, mas tem uns também ali em Itapejara, tem ali também em Mangueirinha, em Ascensão. Ele está nos preservando de muita coisa. Então, quando eles forem nos ordenar,
a gente já está pronto teologicamente e na prática para poder assumir um campo como pastor, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Show. Agora eu posso fazer uma pergunta? Para quem tá em casa, né, Thiago? A gente tá falando aqui sobre encontro com Deus, né? A gente recentemente passou por essa experiência. Fala assim que quando a gente criou o podcast, a gente criou com um propósito, um intuito. E no caminho, eu falo assim que foi Deus trazendo pessoas de diversos lugares, diversos momentos, pessoas que a gente nunca tinha tido contato, né? E chegava aqui e ficavam falando, né? E a gente sentia que a mensagem era fé, Deus, tua vida, né? E a gente sentia a questão do vazio, né? Eu falo, eu não fui criada, não nasci dentro da igreja, mas desde pequena minha mãe foi para a igreja. E num certo tempo, assim como você falou assim, peço para Deus, Deus não tá me atendendo, vamos dar uma olhadinha lá fora como é que é. E a gente se desvia, né? Se distancia de Deus. É o ateu prático. É o ateu prático, exatamente. Tem Deus em algum lugar, mas tem aí, mas, né? Deixa lá. Mas vive como se não existisse. Isso, exatamente. E eu falo assim, quando a gente se distancia de Deus, parece que as coisas vão ficando cada vez mais difícil, né? Para quem tá em casa, né? Mas sente esse vazio, porque é impossível não sentir, né? Como a gente fala nos nossos estudos, né? Quanto mais perto de Deus, mais preenchido da presença dele, vem os problemas, mas a gente tem força, uma força espiritual que realmente nos faz ter fé de que com ele tudo é possível. Mas e para quem está distante, como que a gente faz, Thiago, para se achegar mais para a presença de Deus? Aí vamos tirar a questão, por exemplo, placa de igreja, porque tem muitas pessoas, né, que hoje em dia tiveram experiências ruins dentro da igreja, né, e acabaram se afastando de Deus. Como que eu volto o meu relacionamento? Como que eu fortaleço ou começo um relacionamento com Deus na minha vida? Então, tem como ir até Deus sem buscar uma igreja, sem buscar um espaço? Tem, com certeza tem. E vamos puxar para a Bíblia nesse sentido, né? O que a Bíblia ela pensa sobre isso? Teve um momento onde Jesus ele teve um encontro com uma mulher, que a Bíblia fala que ele não diz o nome dessa mulher, mas vai dizer que ela era uma samaritana, que era um povo odiado pelos judeus. Os judeus adoravam a Deus no templo. Já os samaritanos, eles adoravam a Deus em outro lugar, que não era o templo, porque eles não poderiam ir até no templo. E daí eles ficavam assim, onde é que eu tenho que adorar a Deus? É no templo? É no monte? Onde é que é? E daí Jesus ele vai ter uma conversa com essa mulher e ele fala assim para ela, olha, haverá um momento onde os meus adoradores, meus verdadeiros adoradores, me adorarão em espírito e em verdade. Não vai precisar de um templo ou de uma... Vamos pensar nesse sentido para os dias de hoje. Eu não preciso de uma igreja para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus na minha casa, com a minha família, ou até mesmo sozinho. Eu posso adorar a Deus sozinho. Porque a minha conexão com Deus não é baseada em 4 paredes, em nenhuma placa de igreja. Eu costumo dizer que nenhuma igreja salva. Porque a minha conexão com Deus, o meu relacionamento com Deus não é baseado com a minha relação com a minha religião. Mas é baseado com a minha relação com Cristo, com Jesus, que é o Filho de Deus. E é através dele que nós conseguimos ter acesso livre ao Pai, porque ele morreu numa cruz para pagar os nossos pecados. Então, a pessoa que está distante, vamos pensar assim, eu penso no filho pródigo, a parábola do filho pródigo. A gente vê um filho que chegou para o pai e disse assim, viu, me dá a minha herança, que para mim o senhor morreu, e eu quero aproveitar a minha vida com o dinheiro que me cabe, com o dinheiro da minha herança. E o pai, ele fala, tudo bem, você quer? Toma, tá aqui a tua herança, tá aqui teu dinheiro, faça o que você bem entender. E aquele filho sai de casa, a palavra vai dizer que ele esbanjou o dinheiro dele com festa, com bagunça, e de repente ele estava no fundo do poço, ele estava na lama. E daí ele pensa assim, eu vou tentar voltar para casa do meu pai, mas eu vou me apresentar para ele como um servo. Eu vou falar assim, ele até faz um discurso, eu não mereço ser chamado teu filho. Eu tô me achegando ao Senhor como servo, me trate como servo, porque os servos do meu pai são mais bem tratados do que da minha condição, né? Eles têm uma vida melhor do que a minha. Então se eu for lá e trabalhar pro meu pai, eu já tô saindo ganhando.
Só que quando ele chega, ele não encontra um pai pronto para apontar o dedo na cara dele e falar que ele estava errado. Eu te avisei, né? Olha só, eu te avisei que ia dar errado. Não, ele encontra, na verdade assim, quando o pai vê o filho vindo, ele vai de encontro ao filho. E eu imagino uma cena de um pai feliz, abraçando o filho, falando assim, ó, para os empregados, viu, vai lá e mata o novilho cevado, o mais gordo que você tiver, vamos fazer uma festa porque o meu filho, ele estava perdido e foi achado, ele morreu e ressuscitou. O meu filho, ele está aqui, eu quero me alegrar com todo mundo. Então eu falo para a pessoa que está perdida nesse sentido, ou que se afastou de Deus, saiba que Deus está te esperando com os braços abertos. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Foi você que deixou ele. Mas ele está ali. Ele está ali e está perto. Há uma oração de distância. Olha que bacana, né? Há uma oração de distância, né? Qual foi a última vez que você se conectou com Deus, né? Que fez uma oração? Porque a gente tá tão ligado hoje em dia a se conectar com as pessoas, internet, redes sociais, né? Mas e com Deus, né? Qual foi o momento que você tirou, né? Às vezes as coisas estão difíceis porque realmente estamos a uma oração de pedir para quem pode nos dar a solução, né, Thiago? Exato. Vivi? E como que faz assim? Thiago, não sou da igreja. Qual o tipo de oração que eu faço para me conectar com Deus? Existe um padrão de oração? Existe um padrão ensinado por Jesus. Porque muitos dos discípulos de Cristo chegaram para Jesus e disseram assim, viu, Jesus, a gente não sabe orar. Como é que eu faço para orar? Essa semana, né, semanas passadas, né, aqui a gente brincou a respeito da oração, né, que o quanto parece que é difícil começar uma oração, o quanto é difícil fazer uma oração em público. A gente fala tanto, mas aí na hora de fazer uma oração, bate aquela vergonha, parece que eu não sei nem falar, né? Não sabe mais nem falar. E aí é legal falar pro pessoal que tá assistindo que o Thiago, esse trabalho evangelístico dele, ele dá estudos bíblicos, né? Sim. E eu achei esse negócio, essa ideia de estudo bíblico, eu achei tão legal, assim, tão interessante, porque a gente começou a se aproximar de Deus e eu comecei a ler a palavra, né? Pensei, o que eu preciso saber tá aqui, tenho que ler. Eu tinha a palavra, mas nunca lia, né? Aí o Thiago ajuda nesse estudo, nessa parte de entender a palavra. E aí eu queria deixar pro pessoal ali que tá afastado e quer se aproximar, de repente, o Thiago sempre fala, não precisa, talvez você ainda não tá preparado, talvez você ainda não quer ir na igreja diretamente. Participe do estudo, chama o Thiago no Instagram, chama a Grazi no Instagram, que a gente deixa esse encontro mais fácil, chama a Vivi no Instagram. E um negócio interessante sobre oração, que já vou deixar você falar, é que geralmente quando a gente vai fazer oração, eu era muito assim, tô tentando mudar, você vai fazer oração, você já tá cansado, já tá lá pra dormir, e aí tu vai fazer aquela oração, tu já nem lembra mais do que aconteceu no teu dia. Jesus abençoa Deus. Jesus abençoa. Deus abençoa Jesus. E você já nem sabe o que fazer. E isso o Thiago tá ensinando, que é importante você tirar um tempo, você, né, se ajoelhar, você se dedicar àquela oração, né? Eu gostei da última quarta-feira que você falou em um momento que nós somos a igreja, né? Sim. Nós somos a igreja, então nós podemos chegar até Deus, né? Até o Pai em qualquer momento. Exatamente. E uma coisa também que eu gosto muito, que eu ouvi do pastor Lucinho, né, quando a gente foi na Elo Conferência, que ele fala muito que a oração não é aquela Deus abençoe, né? Às vezes pode começar com socorro, Deus, né? Exatamente. Que não tem um padrão, né, Thiago? Não, um padrão definido não tem. Jesus, ele deixou uma sugestão de oração pra gente. E qual seria essa sugestão? É a famosa Pai Nosso. Né? Que, olha, eu vou dizer assim, 90% das pessoas sabem. De como ensino. Ele tem umas pequenas variações. Mas o Pai Nosso em si, vamos pensar assim da Igreja Católica, que a Igreja Católica tem o costume de rezar o Pai Nosso, ele não foge muito disso. Normalmente é o finalzinho ali que muda, porque ele vai falar que toda honra, toda glória é de Deus, ele vai concluir assim. Mas o padrão em si não escapa muito da Bíblia, não. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, Jesus, ele não deixou o Pai Nosso para ser uma reza. O que é uma reza? É aquilo que você fala decorado. Eu decorei
o Pai Nosso. Então eu recito o Pai Nosso. Quantas vezes, e eu falo para quem está em casa, talvez você já tenha rezado o Pai Nosso e nem percebido aquilo que você estava falando. Uhum. Terminou, terminei. O que eu fiz? Não sei. É tipo, é um ritual, né? Eu tenho que falar, eu tenho que recitar o Pai Nosso. Só que às vezes você nem parou para pensar no que você está falando. Porque o Pai Nosso, ele começa como? Pai Nosso que estás no céu. Ele começa reconhecendo que Deus, ele está no céu, que ele é grandioso, poderoso e soberano sobre todas as coisas. Ele começa assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que isso significa, já que o nome de Deus é santo? Além de você estar declarando que o nome de Deus é santo, você está dizendo assim, Deus, que tudo que eu venha a fazer mostre a sua santidade, sabe? Então, Jesus, ele deixou um modelo e não um padrão, mas um modelo de oração, justamente para aqueles que diziam assim, Jesus, eu não sei orar. É para quando você orar, não ficar só aquele, vou orar pedindo, vou orar só para me ajudar naquele problema. Não, Jesus já veio e já falou. Primeiro você adora o Senhor por quem Ele é. Você reconheça quem é Deus na sua vida, quem é Deus, quem Ele é. Depois você agradeça pelo que Ele já fez na sua vida. Por tudo aquilo que Ele te abençoa todos os dias. Por aquilo que Ele faz na tua família, no teu trabalho, com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Depois você reconheça quem você é. Quão pequeno você é. Quão Quem dependente somos? você Adorei é isso do aí. Senhor, Quem né? somos? Quem somos? Nossa, Quem somos? essa pergunta é quase filosófica, né? Mas você quer que o Thiago Calvinista responda? Aham. Ou o Thiago Carnal, né? Porque o Thiago Carnal, e eu tô dizendo isso em nome de toda a humanidade em si se sente muito especial. Sim. Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem pra todo mundo, eu sou um bom marido, eu sou um bom amigo. No caso de alguém que é pai, eu sou um bom pai, eu sou um bom colega de Aquilo trabalho. De se orgulhar da gente mesmo, né? Exatamente. Nesse sentido. Mas quem sou eu, segundo Deus? E no sentido mais calvinista, né, da palavra, eu sou um miserável. Eu sou um pecador. Eu não mereço nada de bom que vem de Deus. Eu mereço a condenação. O Thiago não é um bom pai. O Thiago não é um bom marido. O Thiago não é um bom evangelista. O Thiago não é bom em nada. Porque o que eu tenho de bom em mim não vem de mim mesmo, mas vem de Deus. Olha, chegou. Mas vem de Deus. É justamente daí que vem a nossa bondade. A bondade que vem de nós vem de Deus para nós. Porque o Tiago, em sua essência, é mau, é pecador, é invejoso, é orgulhoso por causa do pecado. Então, quem sou eu se definiria assim, segundo a palavra de Deus. Mas aí é em Cristo. Em Cristo, agora entra a chave, Calma, né? gente. Tem solução, né, Calma, gente? Tem calma. solução. Mas em Cristo, nós somos alguém. Em Cristo, nós somos amados do Senhor. Somos filhos, né? Somos filhos, deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Mas isso em Cristo, gente. Por isso que preciso ressaltar isso para quem está ouvindo. É que somente Jesus e somente Ele pode fazer com que nós sejamos aceitos diante de Deus. E aí nós vamos entender nossa identidade, nosso propósito, né? Nós conseguimos encontrar nossa identidade, quem nós verdadeiramente somos em Cristo Jesus. Porque quantas vezes, e a gente estava falando sobre uma vida vazia, e o que eu vim fazer aqui? Por que eu nasci? Quantas Acho pessoas que se todo perguntam? mundo já bateu, né, esse momento assim de por que, né, eu estou aqui, o porquê eu, né? Exato. Eu acho que até a questão no sofrimento, né, o porquê eu estou Porque sofrendo. comigo, né? Porque não com Isso. fulano e comigo. Tem gente tão ruim, por que não acontece isso com fulano, né? Porque é uma coisa que é normal a gente pensar, né? Sim, E tudo tem propósito. tudo tem um propósito. E assim, as coisas, vamos pensar assim, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente tem que lembrar que por mais que sejamos cristãos, o próprio Jesus, ele sofreu nessa vida. Então, quem somos nós, como cristãos, para acharmos que vamos ter uma vida maravilhosa, sem problemas? Agora, imagina quem não é cristão. Também terá problemas, também terá dificuldades. Jesus, ele vem dizer assim, viu? No mundo vocês vão ter aflições. Faz parte disso, sabe por quê? Primeiro, porque você é um pecador. E o pecado, por mais que o seu pecado seja perdoado diante de Deus, você continua sendo um pecador. Você só vai deixar de ser um pecador 100%, completamente, na glória. Lá na glória, você 100% sem pecado.
100% santo nesse sentido. Só na glória. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho um pecado na minha vida. E esse pecado na minha vida talvez traga problemas para mim em algum momento. E às vezes os pecados dos outros vão trazer problema para minha vida. E tudo de ruim que acontece, gente, tudo de ruim que acontece, seja na nossa vida, ou seja na humanidade, é tudo resultado do pecado. Guerras, problemas, pessoas com muitas dificuldades que a gente vê por aí, né? Pessoas sendo assassinadas. Diariamente a gente abre o jornal e a gente só vê desastres ruim, naturais. Né? Tudo de ruim é consequência. Tudo de ruim é consequência do pecado, é a sala dos pecadores. Uhum. Eu ultimamente tenho pensado bastante daquela fala que fizemos na penúltima, né? É o quando Deus está com a mão ali em cima da gente, né? E estamos cheios de graças. Uhum. E aí quando e não é Deus, né? Afastando, ou que a pessoa se torna esse tipo de que quando a gente não está com a graça, a gente é ruim mesmo. Invejoso, você vai querer. Quem nunca quis matar? Foi falar disso, né? Matar um no amiguinho evento. por Matar 4 um minutinhos. coleguinha de trabalho por 5 minutinhos, né? A gente tem isso daí, né? E é o quê? O resultado da carne, porque somos Exato. carnal, né? Exatamente. Tudo Pra- resultado do pecado. E pra fugir disso é só se aproximando Na de verdade, Deus. deixa eu complementar aqui a tua colocação e já fazer a pergunta de milhões pro Thiago, que ele já Eita. respondeu pra nós, mas pro pessoal aí que tá assistindo Aham. saber também. E assim, Thiago, como que eu posso fazer sendo um pecador pra tentar um lugarzinho lá na glória, tentar um lugarzinho no sol ao lado de Jesus lá? Você já explicou pra nós, mas eu queria que você explicasse pro pessoal. Vamos lá. Eu gosto de começar com a seguinte pergunta quando eu vou evangelizar alguém, né? Eu pergunto assim: se você morresse hoje, para onde você iria? E normalmente, qual que são as respostas? Né? Eu acho que eu iria para o céu. Eu gostaria de ir para o céu. Eu acho que eu vou para o céu. Daí você pergunta: mas por que você acha ou gostaria de ir para o céu? Ah, porque eu sou uma pessoa boa. Eu tento fazer o bem sempre. Eu tento ser bom para minha família, né? Eu ajudo as pessoas, Eu ajudo as pessoas. o vizinho. Exatamente. Não brinco com ninguém. Eu vou pra igreja todo domingo, eu dou o dízimo. Então, assim, eu acho que eu vou pro céu, porque eu tento fazer tudo certinho. Eu não peco, né? Que tem muita gente que não conhece muitas Nossa, coisas. tem gente Não peca. Beijo Gente santificado. que falou, né? Teve gente que... Vocês estavam com Jesus? Não, teve gente que eu dizia assim, quando a pessoa, eu tento convencer a pessoa que ela é pecadora. Se ela não admite que ela é pecadora, eu tento convencer ela de que ela seja pecadora. Daí, normalmente eu pergunto assim: você já mentiu na tua vida? Alguma vez na tua vida? Nunca menti. Aí. Bem. Eu pensei: nossa, você é muito santa, nunca mentiu na Vou tua me vida. ajoelhar aqui, E daí, assim, você vai tentando mostrar pra pessoa que ela é pecadora. Primeira coisa é perceber que eu sou pecador. Depois como é que eu faço para ir pro céu então? Porque a palavra de Deus vai dizer que as minhas boas obras, as coisas boas que eu faço, não me levam pro céu. E se você tiver uma Bíblia em casa, Efésios 2, versículo 8 e 9. Leia na sua casa a Bíblia que você tem. Não importa a Bíblia que você tem, vai estar escrito isso. Que você não é salvo pelas suas boas obras. Então as nossas boas obras não fazem, vamos pensar assim, as nossas obras em si não fazem diferença para a nossa salvação. E é o que mais está inculcado na cabeça das pessoas, né? Exatamente. Todo mundo acha que vai para o céu porque é uma boa pessoa. Né? Então, se não é pelas coisas boas que eu faço, como é que eu faço para ir para o céu? E bate Pergunta de desespero. milhões. Aí é a pergunta de milhões, que normalmente eu pergunto para a pessoa e a pessoa... Não faço ideia. Bate o desespero. Bate o desespero, porque começa a perceber assim, se a Bíblia diz que as minhas obras não me levam para o céu, e agora? Como é que eu vou para o céu? É indo para a igreja? Todo domingo? Eu creio que tem muito religioso que foi para o inferno e que vai para o inferno, porque a religiosidade não salva ninguém. Ir para a igreja por ir não vai salvar ninguém. Né? Então, se ir para a igreja fazer coisa boa não faz, o que faz? Eu ir para o céu. Aí tá, e eu não vou enrolar nessa resposta. É Jesus. Que a palavra de Deus vai dizer em João 14,6. O próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele complementa dizendo assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus não está sendo orgulhoso falando nisso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que diz assim: é por mim.
A sua salvação vem por mim. Eu sou o caminho que leva para a salvação. Eu sou a verdade da revelação de Deus que leva para o céu. Eu sou a vida eterna. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o único jeito de ir para o céu. Como assim, Tiago? Como que Jesus é o único jeito de ir para o céu? É você entregando tua vida para Cristo, entregando os teus caminhos para Cristo e é confiando que Ele pode te salvar. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que para mim faz muito sentido, não sei se faz para vocês, mas eu imagino assim, se dependesse de mim sair voando e ir para o céu, espiritualmente falando, eu não conseguiria, eu não tenho o poder de voar. Mas eu conheço alguém que tem o poder de voar. E esse é Jesus. Então eu penso assim, Jesus ele está voando, saindo, decolando. Ele está decolando, indo na direção do céu. Eu me agarro nas mãos dele e ele me leva junto com ele. Ele me puxa para o céu. A força não está em mim. Não sou eu que estou empurrando Jesus, é ele que está me puxando. A força está nele. Então é Jesus que nos leva para o céu. E eu preciso entregar minha vida. A palavra vai dizer assim, confesse Jesus como seu único e fiel Salvador e você será salvo. É uma confirmação da própria palavra, do próprio Deus para nós. Confesse que Jesus Cristo é o seu único e fiel Salvador. Confie que Ele pode te levar para o céu. Creia que Ele está vivo, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Tem muita gente que acha que Jesus morreu e não ressuscitou. Tá lá ainda morto, né? Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Mas eu preciso crer nele para ser salvo. Né? Tiago, é só crer. É só crer. Teve uma vez uma pessoa que falou assim para mim, você está me falando então que é pela graça que nós somos salvos? Foi exatamente isso. O que é graça? Graça é favor e merecido. É o ganhar algo. Sabe quando você ganha algo de graça? Você não merecia receber aquilo lá, mas você ganhou. Tá aqui, ó. Tô te dando. É de graça. Mas eu não fiz nada para merecer aquilo. Mas é de graça. Da mesma forma, a salvação é de graça. E um dia eu falei, ó, a salvação ela é gratuita. Você não precisa fazer nada para receber a salvação. Ah, não, impossível. Quer dizer que qualquer pessoa pode ser salva? Qualquer pessoa que entregar a vida para Jesus pode receber essa graça. Não, Tiago, eu discordo de você. Eu acredito que a salvação ela precisa ser merecida. Né? E eu, educadamente falando, né, disse assim, não, a palavra de Deus diz que é pela graça e não pelo merecimento. Ah, mas eu discordo de você. No fundinho, a minha vontade era dizer o quê? A tua vontade não vai fazer diferença. Aquilo que você pensa não vai fazer diferença. É isso que a gente falou no último estudo. Sim. O que eu penso sobre Deus não importa. O que importa é o que Ele pensa sobre Ele mesmo e o que Ele pensa sobre mim e sobre você. O que Ele diz sobre nós? Somos pecadores e precisamos da salvação em Cristo Jesus. Ah, mas eu acho que a salvação é através das minhas obras. Você vai se perder e você vai morrer e vai ter um péssimo encontro quando você morrer achando que está certo. É aquela história do meu Deus, né? Aqui, ó, pega as peças aqui e monta o Deus do jeito que você quer. Exatamente. Não é assim. Tem muita gente que pega, e talvez você que está em casa faz isso, pegando pedaços da Bíblia, pedaços da Escritura e montando o próprio Deus. Fazendo o teu Deus doméstico. É o seu Deus, é o meu Deus. Ele é do jeitinho que eu gosto, né? Mas essa parte que fala sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, essa parte que ele fala sobre o pecado, não, essa parte eu não quero. Eu só quero essa parte que diz que ele é amor, que ele nos amou, é só isso. Mas essa parte de pecado, não, essa parte é muito pesada, né? Vou deixar de lado. Não tem como eu acreditar numa parte da Bíblia e na outra não. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Ótimo, e agora você fala, né, basicamente sempre que a gente conversou, qual é o caminho? Bíblia, né, Deus deixou a Bíblia. Qual é o jeito certo de ler a Bíblia, Tiago? Posso ler assim, começar aqui que nem um livro, pegar aqui da primeira e vou lá pro final? Isso é uma das perguntas que sempre quando eu converso com alguém que a gente fala, estamos lendo. Tô lendo a Bíblia. Qual é o jeito certo? Como você tá lendo? Vamos lá. Não existe um jeito certo. Não existe um jeito certo de se ler a Bíblia. A gente tem que lembrar que a Bíblia, ela inteira, por completo, ela é a palavra de Deus. Então, se eu começar lendo a Bíblia por Apocalipse, tudo bem. Porque é a palavra de Deus. Não vai deixar de ser palavra de Deus por causa disso. E eu posso ler Apocalipse e aquilo fazer sentido para minha vida. Só que existem livros que são um pouquinho mais difíceis de se entender. E, ao mesmo tempo, existem algumas recomendações que nós fazemos.
A pessoa que precisa, vamos pensar assim, ter um início de contato com a palavra de Deus. Pessoa que nunca leu a palavra. O que eu recomendo? Leia Evangelho segundo João. É o 4º livro da Bíblia. Ou melhor, 4º livro do Novo Testamento. Né? Que existe o Antigo Testamento, a Bíblia é dividida em 2, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia João. João, ele tem uma linguagem diferente. E ele demonstra um amor por Jesus completamente diferente. E ele vai dar ênfase em Jesus como sendo Deus. Mostrando a divindade dele, dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo viveu entre nós, e ele era cheio de graça e de bondade. Vai falar tudo sobre isso. E vai falar, inclusive, que Jesus foi aquele que criou o mundo. Então, comece lendo João. É a recomendação que eu faço. Terminei de ler João, leia os outros evangelhos. Daí leia Mateus, Marcos, Lucas. E eu recomendo a pessoa começar lendo o Novo Testamento. Terminou de ler os evangelhos? Continua. Atos, Romanos, Coríntios. Até porque a gente vai ver uma linguagem um pouco mais acessível. Paulo escreveu muito bem. Paulo, que escreveu Romanos, que escreveu Coríntios, ele tinha quando uma pessoa escreve muito bem, ele escrevia muito bem. É fácil de entender. Didática, né? Ele tinha uma didática muito bacana, sabe? Então dá para entender bem. Agora, depois que eu li o Novo Testamento inteiro, aí vai para o Antigo Testamento. É a minha recomendação. Porque uma vez eu vi uma pessoa começando ali de Gênesis e se perdendo muito. Porque, e cadê Jesus? Né? Jesus, ele está presente em Gênesis, só que de uma forma um pouco mais velada. A gente consegue, com o estudo e tudo mais, perceber a presença de Jesus no Antigo Testamento. Só que eles não usam o nome Jesus. Jesus, ele começou no Novo Testamento. O nome Jesus. Daí fica mais claro. Daí a pessoa ela começa a ler Gênesis, às vezes ela começa meio que se perder. Então, leia primeiro o Novo Testamento e depois começa do início. Que Gênesis é a criação, né? Ali você vai ver o povo de Deus se formando. O povo de Deus sendo escolhido pelo próprio Deus. Deus ordenando o povo, fazendo uma aliança com o povo, sabe? Ali vai conseguir. Mas a minha recomendação, para quem tem dificuldade, começa João, lê os outros evangelhos, termina o Novo Testamento, daí sim começa o Antigo Testamento. Minha sugestão. Perfeito. As pessoas falam, não peco, né, não sei o quê, mas também não lê a Bíblia, né, porque é preguiçoso e preguiça é pecado, né, Tiago? É pecado. Então a gente tem que, sim, a gente tem que buscar a palavra, ela tá aqui disponível, Deus deixou tudo certinho para nós. E pra gente finalizar, falamos muito aqui como que a gente chega, qual é o processo, como que a gente pede, né, a questão da oração. E eu queria que vocês finalizassem fazendo um convite. Por quê? Gente, o ambiente é soberano em qualquer lugar, em qualquer negócio, né? O Tiago falou, eu não preciso ir até uma igreja. Mas você pode ter certeza que o ambiente é soberano. Não tem como, não faz sentido pegar uma Bíblia e ir ler na festa. Não tem como, né, Tiago? As pessoas que estão lá, elas não estão preparadas para te ajudar nesse propósito. Mas tem um lugar que lá estão todos preparados e que vai ajudar, né, no propósito. Inclusive, nós estamos em outubro, né, que é o mês da mulher. Isso! E aí vai ter um evento específico, né, vamos deixar eles falar. Exato, vou deixar pra Vivi fazer essa, que agora o Jonathan lembrou, obrigada, Jonathan, por lembrar. Teremos o Outubro Rosa na Igreja Presbiteriana, né, e vai ter aí grandes transformações para as mulheres que forem buscar Cristo, né, Vivi? Esperamos, né? Eu já estou com a minha lista de amigas que eu vou enviar o convite. Eu espero todos vocês. Acho que antes de falar sobre o dia 21, né? É importante frisar que o Tiago ele bate bastante na tecla de não precisa ir para a igreja para ser salvo, né? Ou a questão da religiosidade. Porque, pasmem, muitas vezes a gente vê pessoas que frequentam uma igreja denominada evangélica e não sabe que é Cristo Jesus que salva, né? Muitas pessoas. Então, muitas vezes a gente fala isso. Só que não faz sentido para quem conheceu Jesus verdadeiramente ler a Bíblia dentro de casa. Não faz sentido para quem começou uma vida com Cristo no seu interior
na sua vida particular ou com a sua família, não ir procurar um lugar, não ir procurar uma casa para estar e aprender mais e crescer mais, e o principal, estar em comunhão. Porque a comunhão, ela fortalece a gente de uma forma que não tá escrito. Porque é ali que a gente consegue se ajudar, a gente consegue um erguer o outro, a gente consegue aconselhar, a gente consegue ver os problemas e tentar dar uma sugestão, consegue levantar. E é desenvolvendo essa comunhão que você consegue perceber, opa, hoje a Gra não tá muito bem. A gente tem que falar com ela, o que tá acontecendo. Precisa de um abraço, precisa de um conselho, alguma coisa. Então é ali que a gente encontra. Por isso que é tão importante a gente ter uma casa, né? A gente ter um lugar para desenvolver a nossa fé e crescer espiritualmente, né? Então, falando sobre... Perfeito. Deixa eu só Dia complementar. 21. E mais interessante, assim, eles vão fazer o convite para ir na igreja presbiteriana, e o que a gente encontrou ali foi esse sentimento de comunidade mesmo. Aquele momento que todo mundo conversa, cumprimente seu irmão, aí o irmão vem e diz uma boa semana. E a gente não tinha encontrado isso em outra casa. Até vamos dar o nosso testemunho aqui, né, Jonathan? É um acolher, Eu acho que é interessante a gente falar, né? Porque a gente tinha até um certo preconceito, assim, não precisa ir na igreja, mas também não fazia nada em casa para buscar a Deus, né? Às vezes nem a Bíblia estava lá, o tempo todo, do nosso lado. Estava servindo como um livro qualquer que não estava sendo aberto. Porque isso aqui, fechado, é um livro, né? A Bíblia fechada é um livro qualquer. E aí a gente foi num evento de negócio que algumas pessoas que estão próximas a nós já sabem, né, dessa testemunha. Muita gente percebeu uma mudança, né? Porque não tem como, gente. A gente muda mesmo, se aproximando da graça de Deus, você vai mudar. Não tem como ser igual você era antes, quando você não conhece a Cristo. E aí a gente veio, assim, tivemos um momento que a gente percebeu assim, opa, a gente tem tudo, a gente só não tem Deus, então a gente não tem nada. Então vamos buscá-lo, né? Vamos buscá-lo, e a gente veio determinado dessa viagem que a gente ia achar um local, uma igreja, né? Pra gente buscar esse fortalecimento espiritual, buscar pessoas que pudessem nos ajudar nesse nosso propósito. E aí a gente saiu de casa, né, Jonathan, um dia assim, vamos... Sábado à noite, né? Sábado à noite. Vamos achar uma igreja pra nós ir no domingo. Vamos achar uma igreja pra ir no domingo. Nós rodamos a cidade e tal. E olha só que engraçado, né? A presbiteriana é muito próxima aqui da Unopar, fica uma quadra pra baixo. E a gente, apesar de já ter visitado alguns anos atrás, nunca tinha sentido no coração verdadeiramente aquilo que vocês falam, tô na igreja aqui, mas nem sei por que eu tô. Tinha ido, mas não tinha sentido o porquê que tava ali, né? E aí a gente tentou ir, né? Achamos o local, falamos, vamos aqui. E falamos, vamos no domingo de manhã. Era domingo de manhã? Domingo de manhã. Domingo de manhã. A placa lá tem 2 horários, né? Tem o domingo de manhã e tem o domingo de noite, né? Isso. Aí assim, a gente Aí já de meio manhã... fraco na fé, né? O inimigo não deixou ir de manhã. Falei, opa, vamos à noite, então. Vamos à noite. E aí a gente foi. E assim, eu tenho muito claro que parece que tudo que eu tinha ouvido naquele evento que a gente foi de negócios, E o Thiago revelou, né, que quando ele viu gente diferente ali, ele mudou a ideia dele, então ele tava pescando. Então, assim, não conhecia a gente, né? A gente não conhecia vocês. Eu até, quando eu fui lá para a igreja, que eu falei pra ele, vamos lá na presbiteriana, então. Quando eu fui, eu imaginava que seriam outras pessoas, porque eu conhecia o pastor antigo da igreja, né? Aí cheguei lá, olhei Thiago, né? Rapaz tatuado. Eu não ia falar isso aqui, gente. Eu falei, nossa, tá diferente, né? O evangelista. O pastor tá diferente. Tá diferente. Mas assim, a palavra, ela veio de encontro com com a sede que a gente tava, né? E aí, a partir daquele momento, tudo fez sentido. Todo aquele envolvimento da igreja, do pessoal vindo conversar com a gente, do pessoal recebendo de vocês, né? E aí, uma coisa que eu falo, assim, que fez muito sentido, né? O Tom, né, na nossa vida. Vou me emocionar, porque quando a gente vira pai, né? A gente quer fazer o melhor, né? Assim como Deus quer fazer o melhor para nossa vida, a gente quer fazer o melhor para os nossos filhos. E eu lembro, assim, de uma coisa que o Tom falou, que o sonho da vida dele era ir para a igreja com os pais. Então, assim, às vezes a gente fica buscando tanta coisa, né? Quem tá em casa. Eu vou trabalhar altas horas, presente, e às vezes o que quer realmente, né? O propósito de Deus para a família é só que eles estejam juntos adorando. A união.
E aquele dia, assim, pra mim, eu falo que foi um dia à parte das nossas vidas. A gente começou uma nova vida em família, né? Em família mesmo. Sobre a presença de Deus. É um olhar diferente. Então, assim, pra quem tá em casa, a única coisa que eu digo, assim, dá pra buscar Deus em casa? Dá. Mas no conjunto, as pessoas nos ajudando, aqueles que estão lá, que vieram, que Deus tocou no coração, que vocês foram tocados, é visível, né? Ouvir vocês falando é visível que Deus tem o propósito de vocês captarem Amém. vidas. Faz toda a diferença na vida da gente. Então, assim, eu só tenho muita gratidão, realmente, por Deus ter dado esse propósito para a vida de vocês. Vocês fizeram uma diferença enorme na nossa vida, né? Amém. Vocês estão cada dia, né? Porque a gente está nesse propósito. O nosso propósito de vida, a partir daquele momento foi, eu quero estar mais próximo de Deus. Eu quero que Deus me reconheça. Eu quero ser reconhecida por Deus. Eu quero estar lá, junto dele. Antigamente eu não fazia... Questão, né? Não fazia questão. Talvez o inferno nem seja tão ruim. Vamos lá conhecer. Né? Então, assim, e hoje eu falo o quanto mudou a minha visão a partir do momento que eu me fui mais para perto dele, né? É aquilo que eu falei para vocês do ambiente, né, gente? A gente tem que estar próximo do ambiente que a gente quer crescer naquele ambiente. Exatamente. Né? Muitas coisas a gente tirou, né? Quem me acompanha nas redes sociais já deve ter me ouvido. Muitas coisas eu tirei da minha vida, estou tentando tirar, porque é como o Thiago falou, tem coisas que a gente nem percebe, mas é pecado. Então, realmente é você se entregar para Deus, que aí ele vai fazendo o restante, ele vai colocando pessoas, ele vai trazendo pessoas, né, que vai nos ajudar a fortalecer o propósito em Cristo. Isso mesmo. E é bom frisar também que a gente pode ter um relacionamento com Deus em casa e a gente pode ter um relacionamento com Deus na igreja. Só que a gente tem que ter os dois, né? É complementar, porque, né? Às vezes a gente fala, você pode, então você vai fazer só em casa. Pra mim é mais cômodo, né? Não, eu vou ter só na igreja. No domingo o pastor, o evangelista fala, eles falam que eu tenho que ouvir, eu leio a palavra e durante a semana, beleza, né? Já é o suficiente. Mas daí a gente vê que não é isso que Deus, ele requer de nós, né? Exatamente. É uma vida contínua. Não vou ter só Deus no domingo, de manhã ou de noite, ou só na minha casa. É os dois juntos, né? Então é aquele complemento. E um mesmo. detalhe, né? E normalmente, isso eu tô falando porque a gente vive e a gente viu muitas pessoas fazendo isso. Vou adorar Deus em casa. E se esfria com o tempo. Só em casa. Eu tô falando daquela pessoa que, vou adorar a Deus na minha casa, eu não preciso de igreja, né? Quando eu falei assim, eu não preciso de igreja para chegar a Deus, porque não é a igreja que me leva para Deus, é Cristo. Mas eu preciso de uma igreja para poder permanecer firme, quente perto de Deus, né? Porque a igreja, vamos pensar assim, é um braseiro. E quando você tira uma brasa do braseiro, ela se esfria muito rápido. Então a pessoa que está só em casa, adorando a Deus só em casa, ela se esfria na fé. E a pessoa que só lê a Bíblia no domingo à noite não está sendo bem alimentada. Ela vai estar fraca na fé também. Por quê? Porque só na igreja ela abre a Bíblia. E daí o resto da semana ela esquece. Né? A gente tem que lembrar que, primeiramente, a Bíblia não é um amuleto. Tem muita gente que deixa aberta a Bíblia em casa. A Bíblia não é um amuleto. Ela não vai proteger você simplesmente porque ela está aberta. Não é frase da sorte. Não é frase da sorte, exatamente. A Bíblia é a palavra de Deus. E simplesmente por esse motivo de que Deus nos deixou a sua palavra, já é motivo suficiente para a gente ler ela. Porque assim, mesmo que uma pessoa não leia ela com o intuito de adorar a Deus, por curiosidade, ela já é importante. E outro motivo que eu também queria complementar a ideia da igreja, da necessidade da igreja, eu penso da seguinte forma, uma frase que eu ouvi um dia, eu gostaria de trazer aqui pra gente também. Se eu quero me formar em alguma área, seja direito, seja enfermagem ou qualquer coisa, eu vou pra universidade. Se eu quero ficar mais forte, eu vou pra academia. Se eu quero me fortalecer na presença de Deus, eu vou pra onde? Para a igreja. Não é porque porque na igreja e somente na igreja você vai encontrar Deus, mas ali é um lugar que Deus estabeleceu para fortalecer a união dos irmãos e para nós lá chegarmos a Ele. O propósito central da igreja não é a comunhão. Ali a gente tem comunhão, mas o principal objetivo de estarmos reunidos na igreja é o quê? Adorarmos a Deus. Isso mesmo. Porque sem as pessoas lá, a igreja é só um
Exato. um local em 4 paredes, né? Daí é importante a gente lembrar que nós somos templo do Senhor também, como a Gra falou antes, né? Então a gente precisa se atentar com o que eu tô consumindo. E se eu sou templo do Senhor, a minha vida, o meu corpo deve adorá-lo constantemente. Deve servi-lo em todo momento, deve exaltá-lo a todo tempo, deve manifestar a graça dele sobre a minha vida. Eu devo resplandecer a luz de Cristo em mim, porque eu sou templo do Senhor. Eu sou o verdadeiro adorador em todo tempo. Então, o que nós consumimos, né? O que nós assistimos, o que nós vemos, o que nós damos atenção, o que nós mais procuramos, né? Até mesmo o que nós comemos. Porque Cup Noodles, gente, tá maltratando o corpo. Está estragando a nossa saúde, né? Então, de maneira geral. E isso também é pecado. Deus deixou perfeito, então, a gente hein? tem Eu que entendo cuidar do que a gente templo tem do que cuidar Senhor, né? mesmo do nosso corpo, que deixaram pra gente cuidar, não pra Exato. fazer o que quisesse, né? Então valoriza, né, o corpo que o Senhor te deu, porque é templo do Senhor, né? Perfeito, gente. Muito obrigada. Deixa ela fazer o convite agora. É. Deixou. E o Muito convite? obrigada pela explicação. E vamos deixar, então, agora aquele convite para a pessoa que está em casa, né? Vamos reforçar aquela questão que, não... Vive, Thiago, acho que ainda não consigo ir para a igreja, mas eu gostaria de ouvir a palavra de Deus através de vocês. Aí tem como? Então, eu quero que vocês compartilhem aí, então. Tem, vamos lá, antes de fazer o convite para a igreja em si. Isso. Né? Você tá em casa aí, não tem uma restrição de ir na igreja, que eu sei que talvez você tenha. Eu mesmo tinha antes de ir. Então, muita gente tem restrição de ir numa igreja evangélica. Eu tô aberto para poder visitar você, orar junto com você, te ensinar a palavra. Se você não puder ir na igreja, eu vou na sua casa. A gente pode estudar a palavra junto. Você tem essa curiosidade, eu quero me aproximar de Deus, não sei. Eu estou disponível para isso. É só entrar em contato comigo. Pode ser pelo meu número de telefone, eu posso passar? Pode passar. Então anota aí. É o 4... O editor vai colocar aí embaixo. Beleza, show de bola. O editor vai colocar. É o 46991024100. É o WhatsApp, você pode entrar em contato comigo. E também tem o Instagram, né? No meu Instagram eu sempre estou postando coisas sobre Deus, mensagens sobre Deus. E lá você pode inclusive perguntar para mim. Né? Você coloca na caixinha de pergunta ou manda um chat para mim lá. Eu tô totalmente disponível para poder te ajudar a se aproximar de Deus, porque esse é o meu dever, esse é o meu ministério, te ajudar nessa caminhada. Eu não posso te levar para Deus. O único que pode é Jesus, mas eu posso te mostrar Jesus, né? Mostrar o caminho, né? Agora tem que trilhar o caminho. E às vezes eu sou menina, adolescente, não tenho coragem de me chegar em você. Eu sou mulher, eu quero uma palavra mais feminina. Só uma mulher vai entender, né? Chama ele, mas daí é comigo, né? Porque a gente tem que frisar também que eu e a Vivi, nós temos um ministério. Não é um meu e um dela. Como nós somos uma só carne, o ministério também é somente um. Então, ela me ajuda no meu ministério. Né? Nós trabalhamos juntos nesse ministério. Ela é minha auxiliadora idônea, como a própria palavra diz. A auxiliadora idônea é ela. Então, o público que eu não alcanço, ela vai alcançar. Ela vai ajudar. Ela vai trabalhar. Criança principalmente. Ela tem muito mais jeito com criança do que eu. E o convite para a igreja, né? Antes dela fazer o convite para o evento, a nossa igreja fica localizada na Rua Marfim, 1505, então é descendo ao Nopar. É literalmente a quadra de baixo, descendo ao Nopar, subindo a Praça São Cristóvão, 1505, uma igreja verde e branca, não tem como errar, tem uma placa na frente escrita Igreja Presbiteriana. E os nossos horários de manhã, às 8h30 da manhã no domingo, às 8h30 da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, onde você pode estar aprendendo mais sobre a Bíblia. Inclusive, a gente está fazendo uma série sobre Apocalipse. Então, um livro temido, né, que muita gente não sabe como ler, tem dificuldade e tal. A gente está fazendo justamente um estudo para poder esclarecer, né, ficar mais claro ainda o que é esse livro, que não é tão difícil quanto muita gente pensa. E à noite, às 19 horas, 7 horas da noite, nós temos o nosso culto de adoração. Você está convidado aí para poder participar junto com a gente desse momento especial. E tem palavra separada em faixa etária. Exatamente. Às vezes o pai vai ficar, mas a criança vai ficar comigo, eu não vou conseguir prestar atenção.
tem aula separada na linguagem da criança, para que ela possa também ter E faz total diferença, né? Eles ficam lá, né? O Tom, gente, quando ele chega na igreja, ele fica assim, ó, pro relógio. Pra ver pra chegar nos 5, que é a hora que eles vão pra escolinha, né? Então, realmente, ele falei, eram são abençoados. Ambos. Amém. Ambos abençoados no ministério. Gente, muito obrigada pela participação. Deixa eu vir fazer Eu não tô Dia 21. Esqueci. É que eu falo demais. Então, para você mulher, né? Isso. Esse é específico Isso. para as mulheres, né? É nosso. Que querem aprender mais sobre a palavra. Nós vamos ter aí no Outubro Rosa, em homenagem a esse mês tão especial do cuidado com a mulher, né? Uma palavra específica de fé, de espiritualidade, de cuidado com a saúde, no dia 21, na igreja, às 16 horas da tarde. Então, você é a nossa convidada, né? Exatamente. Especial para estar lá comigo, com a Gra, com as demais mulheres da nossa igreja. Mais do ali, que né? cuidar do estético, né? Isso, do É melhor físico, do né? físico é a gente cuidar do nosso espírito, né? Isso. Que esse vai permanecer e é eterno, né, gente? Amém. Muito obrigada agora, de Sim. verdade. Eu estou encerrando esse Pela episódio terceira pela vez. quinta vez, né? Obrigada a você que ficou conosco aí até agora, que assistiu até agora esse episódio. A gente deixa aí o convite aberto para você realmente vir e participar conosco. Não deixe o seu espírito, né, enfraquecer. Vá buscar que o momento que você for de encontro, com certeza Deus vai te abraçar e vai mudar aí a sua vida, como mudou, como tem mudado a nossa. Aquele abraço e até o próximo episódio. Valeu.